Vamos conversar então um pouquinho nesse nosso treinamento sobre a gestão de consignação. Na primeira parte do treinamento, nós vamos ver conceitos de consignação. Nós vamos ver, a extensão do conceito é muito grande porque você tem uma questão contábil que tem que se entender também. Então, não só a questão da utilização em si da gestão de consignação, mas na parte de conceito nós vamos ver principalmente a parte contábil, que é a parte que requer um pouco mais de cuidado para ter a compreensão de todo o processo. Nós vamos fazer isso com vocês, já iniciando falando sobre o conceito, né? Então, o que é consignação mercantil? É a operação entre duas empresas em que a primeira, chamada consignante, fornece mercadoria a outra chamada consignatário, para que seja vendida por ele. Então, você imagina, uma empresa tem um estoque de mercadoria enorme e ela resolve, ao invés de vender essa mercadoria, resolve, entre aspas, emprestar essa mercadoria para alguém, para que esse alguém vá vendendo essa mercadoria e, à medida que ele for vendendo, ele vai acertando com essa empresa que ela venda. Então, a empresa que fornece é um consignante e a empresa que recebe é consignatário. Agora, como já antecipei, o consignatário ele não paga imediatamente o consignante. Ele fica com a mercadoria em estoque, à medida que a mercadoria vai sendo vendida, ou se não, num determinado momento que é feito o acerto, então ele vai fazer o pagamento dessa mercadoria. E as mercadorias que não forem vendidas pelo consignatário são devolvidas ao consignante. Então, de conceito, 3 coisas. Primeiro, entender que consignação é quando uma empresa ela empresta ou envia uma mercadoria para uma outra empresa, para essa mercadoria fazer venda, sem que seja uma operação de compra e venda. Uma operação praticamente de consignação, como se fosse um empréstimo de mercadoria. E a pessoa, a empresa que recebe, é chamada de consignatário. Quem envia é chamado de consignante. E o pagamento só é feito à medida que for sendo vendido. E no final, se sobrou mercadoria lá no consignatário, ele devolve para o consignante. Então, esse é o conceito inicial. Agora, a consignação tem algumas fases. Essas fases requerem, então, uma perícia, principalmente na área fiscal, para se entender essas fases, né? Então, o consignante, primeira fase, o consignante ele envia mercadoria e consignação para o consignatário. Na segunda fase, o consignatário vende essa mercadoria para o consumidor final. Então, na primeira fase, quando ele envia a mercadoria em consignação, não tem valor financeiro envolvido. Depois, o consignatário ele vende a mercadoria para o consumidor final, aí ele vai receber um dinheiro. Aí, o consignatário presta conta das mercadorias que foram vendidas, que está aqui no item 3. Então, essa primeira fase, o consignatário recebeu a mercadoria do consignante. Na segunda fase, ele vendeu aquela mercadoria que ele recebeu. Na terceira fase, agora, ele está prestando contas para o consignante. Ele fala assim, olha, você mandou 10 itens para mim, eu vendi 2 itens. Vendi e recebi. Agora, o que ele faz? Quando ele informa isso para o consignante fatura essas mercadorias vendidas para o consignatário. Agora, o consignante fala, tá bem, você vendeu, então agora você vai me pagar. Né? Porque a mercadoria está aí, está na sua loja, você não me pagou ainda, e aí ele faz faturamento. E por último, quando é esgotado um determinado prazo, ou quando as mercadorias elas terminam, ou sobra ali 2, 3 mercadorias, aquelas 10 que nós estamos no exemplo, então o consignatário ele devolve as mercadorias que não foram vendidas para o consignante. Isso, muitas vezes, por uma questão de estratégia fiscal, isso é feito dentro de um mês. Você vai entender isso daqui a pouco, porque quando o consignante ele envia mercadoria, ele gera imposto para ele. E quando o consignatário devolve a mercadoria, aí ele devolve o imposto junto. Então, essa operação, ela geralmente ela ocorre dentro de um mês, ou pode ocorrer dentro de vários meses, né? Mas, de base é isso. Muitas empresas fazem isso entre outras para fazer jogada fiscal e assim por diante, que é uma questão legal, não é uma sonegação, não. É uma administração, gerenciamento de impostos. Bem, graficamente falando aqui, então é o que eu tinha mencionado. Na fase 1, o fornecedor ele envia a mercadoria intermediária. O fornecedor aqui ele é o consignante. O intermediário é o consignatário. Então, ele envia a mercadoria, está aqui.
Ele fornece a mercadoria, ele vai fornecer com documento fiscal, depois o consignatário ou o intermediário ele vende a mercadoria, ele devolve essa mercadoria de uma forma simbólica. Aí, quando ele vende a mercadoria, ele vende para o consumidor, ele emite uma nota. O fornecedor, o intermediário, ele cria uma outra nota. Então, é toda uma jogada de notas fiscais, uma jogada fiscal. Na realidade, ela é muito ampla na questão da consignação. Esse gráfico ele representa bem. Uma hora, se você no treinamento, seria interessante você fazer uma pausa e dar uma analisada, uma estudada no gráfico, para você começar a entender como funciona esse processo em si. Mas é isso aí, o que está representado. Bem, tipos de consignação. Existem dois tipos. Primeiro, consignação de fornecedores. É aquela empresa que recebe mercadoria, que é o consignatário. Então, eu estou falando do ponto de vista, nós somos uma empresa. Você imagina que você tem uma empresa, você é uma loja, né? E aí, você, do ponto de vista seu, você está recebendo mercadoria de fornecedores. Aí, nesse ponto de vista, consignação de fornecedores, você é um consignatário. E o outro tipo é de consignação a clientes. Você pode pegar essa mercadoria ou qualquer outra mercadoria que você tem e emprestar ou consignar para alguém. Aí você passa a ser consignante. Então, uma empresa ela pode ser consignatário e consignante. Ou pode ser um ou outro. Pode ser os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, ela pode receber a mercadoria e pode consignar a mercadoria. Ou ela pode simplesmente receber mercadoria consignatária. Ou simplesmente essa empresa ela consigna a mercadoria. Ela é consignante. Então, os tipos de consignação, praticamente, para se entender o conceito, é esse, né? Os dois tipos aqui. Vamos dar alguns exemplos, então, para a gente ampliar esse nosso universo do entendimento. Uma livraria, por exemplo. Uma livraria, ela recebe livros consignados da editora. Então, tem a editora lá que imprime os livros e, geralmente, livraria é um caso muito clássico, livraria ou papelaria que vende livro. Isso é muito normal, é o que mais tem. Muitas vezes banca de revista e outras ligadas a essa área de editoras. A livraria, a editora manda para a livraria alguns livros. Então a editora imprimiu lá 100 livros, aí ela pega e manda para uma determinada livraria. Só que a livraria não compra esses livros, até porque livro tem esse negócio, né? Livro pode ficar lá na prateleira, pode se tornar um produto obsoleto. Então, para evitar esse tipo de coisa, as livrarias geralmente elas recebem consignados. E aí ela vai começar a vender esses livros. Né? Ela vende para os alunos, para os professores. Pode ser que um professor, na sala de aula, ele chega e fala assim, não, eu quero que essa livraria agora, que recebeu um livro da editora, pegue 50 livros, me empreste esses livros, me consigne esses livros, para eu poder repassar para os meus alunos. E aí, à medida que eu for recebendo dos alunos, eu vou pagando para a livraria. Então, esse é um processo linear. Geralmente acontece, na prática é assim. Então, a livraria ela recebe da editora, depois ela consigna para os professores repassam para os alunos. Ou também a livraria, um aluno vai lá, você que gosta de livro, eu que gosto de livro, vamos lá e compramos um livro desse. Né? Mas é só mostrando que a livraria ela pode ser tanto, aqui no que nós mencionamos no slide anterior, ela pode ser tanto uma empresa que recebe mercadoria, ela pode ser um consignatário, como pode ser uma empresa consignante. Ela é consignatária quando ela recebe da editora e ela é consignante quando ela repassa para um professor, por exemplo. Bem, um outro exemplo típico também, esse um pouco mais, uma consignação da livraria é um pouco mais elaborada, respeita todas as regras. A de loja de roupa não é tão elaborada assim, mas é um bom conceito, até porque quem é da área comercial pode entender isso como oportunidade de negócio, né? Um grande recurso que o SIMAC tem, onde se pode fazer esse tipo de controle, porque é um controle que é comum. Por exemplo, uma loja de roupa ela recebe peça de um fabricante, ou a loja de roupa fabrica. Né? Nós temos várias lojas pequenas que são fabricantes de roupa. E aí, o que ela faz? Consigna a peça a um cliente para provar, por exemplo. Vamos supor que um cliente passe lá numa loja e fale assim, não, eu quero levar, isso é muito comum no universo feminino, né? Eu quero levar 10 peças aqui para mim poder experimentar, para depois, se eu gostar da peça, eu venho aqui e acerto e as outras eu devolvo. Então, isso é uma consignação. A pessoa chegou lá, pegou 10 peças de roupa,
levou para casa, experimentou, voltou no outro dia e fala assim, não, dessas 10 peças aqui, 4 peças me interessam, então essas aqui eu vou ficar. 6 peças aqui eu não quero não, devolve. Então se você quiser documentar isso, para uma confecção é interessante, porque se ela faz isso com muita frequência, vai findar perdendo o controle, né? Não sabe nem onde estão as roupas que deviam estar no seu estoque. Então ela começa a ter o controle. E esse é o objetivo da consignação. Esse é o objetivo, um dos objetivos do módulo 310 do CIMAC, que é o módulo de consignação. Bem, uma outra situação que existe na loja de roupa é aquele caso em que essa loja de roupa ela tem várias revendedoras, vários pequenos representantes. Pode ser uma loja de roupa, pode ser uma loja de qualquer tipo de sapato, ou de qualquer tipo de produto. Então, nesse caso, ela consigna a peça uma revendedora. Imagina, na cultura brasileira tem aquela figura da sacoleira, né? Então a sacoleira vai lá, ela pega a mercadoria, ela não compra a mercadoria é consignada para ela vai, sai de porta em porta vendendo a mercadoria, depois ela volta num determinado dia, né, ela retorna num determinado dia e faz o acerto. Então esse entra no conceito de consignação. Por quê? Porque ela levou, mas não pagou. Ela só paga quando ela volta para acertar. E ela vende a mercadoria lá. Geralmente ela acerta aquilo que ela vendeu com um determinado consumidor final e o que ela não vendeu ela devolve para a empresa. Então esse é o conceito amplo, só para você entender bem essa questão de consignação. Só que agora a gente vai entrar um pouco numa questão de conceito fiscal, porque a consignação em si, é lógico que a gente tem que separar muito, e o CIMAC ele permite fazer isso, porque o CIMAC ele utiliza operações especiais também na consignação, até porque existe uma lojinha pequena, talvez ela não tenha todo esse fluxo que eu vou apresentar. Já uma empresa mais bem elaborada, ela já tem esse fluxo, né? Se você pega uma MEI, por exemplo, uma empresa pequenininha, que nem nota ainda está tirando, né? Ela nem é obrigatória a tirar alguns documentos fiscais, então ela vai ter um fluxo. Mas se você pega uma empresa grande, então, que está no lucro presumido, está no lucro real, ou mesmo no simples, uma empresa maior, então você tem todo esse fluxo aqui que você tem que respeitar. E é isso que eu vou passar, porque você tem que ter entendimento fiscal da consignação. Então, primeira parte, né, começando lá do comecinho, lembra que tem um fluxo que a gente segue? A primeira coisa que se faz, né, nós observamos aqui que tem algumas fases, né? Fase da consignação. Então, essa primeira fase aqui, ó, consignante envia mercadoria. O que nós vamos fazer agora é pegar essas fases aqui e transformar no conceito fiscal. Como é que você faz isso, legaliza essa operação, né? Esse fluxo todo aqui, até porque no fluxo já tem, né? A devolução simbólica, remessa e consignação. Então, o que é isso aqui? É o que a gente vai ver aqui agora. As operações fiscais. Primeiro, você tem a primeira operação. O consignante envia mercadorias em consignação para o consignatário. O fluxo começa por aqui. Tá? Então, o fornecedor envia mercadoria em consignação para o consignatário. Bem, características dessa operação. Então, a primeira coisa, emite uma nota fiscal com tributação normal. Então, quando pega e envia a mercadoria, ela vai com ICMS, com IPI. O preço deve ser o preço combinado com o consignatário. Natureza da operação, remessa em consignação. O CFOP que é utilizado, são esses dois CFOP, né, 5917 ou 6917, para dentro ou para fora. E na nota, ali nas informações complementares, deve citar o fundamento legal e outras exigências do fisco, né? Porque aí tem que citar qual é o fundamento legal, alguns estados pedem isso, né? Por que essa mercadoria está saindo tributada, mas ela não tem uma questão de financeiro, o faturamento não foi feito ainda. Então, a primeira fase é essa, a primeira nota fiscal que se emite. Depois, lá o consignatário, ele vende a mercadoria para o consumidor final. Aqui, ele pode, se ele vender com nota fiscal, ele vai emitir uma nota com tributação normal do ICMS. Se ele vender com cupom fiscal ou com cupom fiscal eletrônico, vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente citou nota só por uma questão do CFOP. Mas tanto faz a nota como cupom fiscal, como outro documento fiscal, vai ter a tributação normal. O preço deve ser o preço praticado pelo consignatário, né, que é o praticado. Se ele pegou a mercadoria aqui a 100, mas está vendendo a 200, tem que colocar lá 200. Natureza da operação é venda de mercadoria recebida em consignação. O CFOP é esse aqui. Se for emitido a nota fiscal eletrônica. Se for emitido o cupom fiscal, ele já não tem natureza da operação, né, porque já é uma venda
a consumidor final e assim por diante. Então, essas são as duas primeiras fases, né? O consignante envia a mercadoria, o consignatário recebe a mercadoria e vende. No momento que o consignatário recebe a mercadoria e vende, aí vem outra fase. O consignatário, a gente viu que ele vai prestar contas das mercadorias que foram vendidas. Quando ele for prestar conta, ele tem que emitir uma nota também. Ele vai emitir uma nota sem impostos. Aí tem que ser nota mesmo, aí não é cupom fiscal, né? Porque sem imposto não tem jeito de ser cupom, então tem a NFE sem imposto. O preço deve ser o preço combinado com o consignante, quer dizer, o preço que essa nota fiscal veio aqui, ó, primeira nota. Né? O consignante não mandou aquela nota para o consignatário, ela não teve um preço, então agora, aqui, nessa fase, ele vai pegar essa mercadoria, vai pegar o preço da mercadoria, vai pegar a quantidade que foi vendida aqui ele vendeu a mercadoria para o consumidor. Então, ele vai pegar a quantidade que ele vendeu e vai enviar uma nota de volta para o fornecedor. Nessa nota, a natureza da operação é retorno simbólico de mercadoria em consignação, CFLP 5919 ou 6919. E, nas informações complementares, ele tem que citar a nota de remessa e o fundamento legal, né? Porque tem que falar que essa nota aqui é referente a essa nota que foi emitida aqui, né? Se a gente for avaliar o fluxo, está aqui, ó. Primeira fase, o fornecedor emite uma remessa em consignação, aí a venda foi feita para o cliente final, ó, o cliente final foi feito, e aí o intermediário, o consignatário, ele devolve aquela mercadoria que foi vendida aqui para uma devolução simbólica. Por que simbólico? Porque essa mercadoria fisicamente ela não acompanha, né? Você imagina, ele mandou mercadoria para cá, ele passou para o fornecedor, para o cliente final, o cliente final saiu com a mercadoria debaixo do braço. Então aqui é só uma operação contábil mesmo, fiscal. Então ele devolve de forma simbólica, o termo já até diz, ao fornecedor. O que a gente viu aqui é a fase 1, 2 e 3. Tem a fase 4 e a fase 5, né? Vamos ver a fase 4 aqui. Olha, na fase 4, o consignante fatura as mercadorias vendidas para o consignatário. Quer dizer, repetindo, o consignante mandou as mercadorias para o consignatário vendeu a mercadoria para um consumidor final, devolveu essa mercadoria, retornou essa mercadoria simbolicamente através de uma nota, e agora, o que o consignante vai fazer? Ele vai faturar as mercadorias. Então, a NFE também é emitida sem impostos, porque o imposto já foi pago aqui, ó. O imposto foi colocado todo aqui nessa remessa aqui. Então, essa NFE, ela vai sem impostos, o consignante emite a nota sem imposto. O preço é o preço combinado com o consignatário, né, aquele da primeira nota. E a natureza da operação é venda de mercadoria remetida em consignação. Aqui a gente está falando de consignação mercantil, existe consignação industrial. Não quero entrar aqui, mas o conceito é praticamente o mesmo, né? Então, venda de mercadoria remetida em consignação e tem um CFLP 5113 ou 5114 para dentro, 6113 e 6114 para fora. E nas informações complementares, tem que colocar lá simples faturamento de mercadoria em consignação. Tem que citar o número da nota de remessa, a nota de remessa é essa que foi gerada aqui, né? na primeira fase. E o fundamento legal, realmente a lei do Estado que fala sobre consignação. E aqui, olha, nós estamos então na quarta fase. Ó, repetindo, fornecedor emite a nota e manda os produtos. O comerciante ali, o intermediário, ele vende a mercadoria para um cliente final, aí ele manda uma nota de retorno simbólico, né, dizendo, olha, fornecedor, eu vendi a mercadoria, agora recebi do cliente, agora pode mandar que eu vou pagar você. Aí o fornecedor vai enviar uma nota fiscal de fatura, já com os boletos, tudo, para o intermediário, para o consignatário pagar. Bem, e no final de um determinado período, passou um período, que pode ser um mês, ou pode ser qualquer período, tempo contratado lá, 6 meses, 1 ano, isso é muito difícil, mas o tempo geralmente é curto, né? O fornecedor, que é o consignante, senta com o intermediário, que é o consignatário, e vão avaliar. Avalie que pergunta que o fornecedor faz para o intermediário. O que você tem de estoque meu aí? O que você tem de mercadoria que eu te mandei que você não vendeu? Aí, terminou isso. Ah, não, se você mandou 100 produtos para mim, né, eu estou com 40 aqui. Aí ele pega e devolve. Né? Isso acontece de duas formas. Muitas vezes acontece na forma física, né, que é pegar a mercadoria, pôr dentro do caminhão e levar. E muitas vezes acontece de forma simplesmente em nota fiscal. Por quê? Porque começa o fluxo de novo. Porque tem aquela questão quando faz a primeira que nota gerou imposto,
Se deixar passar um prazo grande, o imposto vai se pagar, né? Então, essa empresa que creditou do imposto, então ela devolve mercadoria ou devolve a nota com os impostos e aqui recomeça o ciclo, faz a nova nota, né? Mandou 100, aí sobrou tudo, final das contas, 40. Aí volta o ciclo aqui, agora tem 40, aí vai uma nota aqui, devolve 40 de cá, vem 40 de cá. Então, tem todo um ciclo na prática. E isso na prática é isso aqui, ó. O consignatário devolve as mercadorias que não foram vendidas para o consignante. Aí o consignatário vai emitir uma nota com tributação, porque ele recebeu, no primeiro momento que ele recebe mercadoria, ele recebe contributos. Aí no final, quando ele devolveu a mercadoria, mandou fisicamente a mercadoria de volta. Aí ele pega e manda o tributo de volta. O preço tem que ser o preço combinado com o consignante, lá na primeira nota. A natureza da operação, devolução de mercadoria recebida em consignação, CFOP 5918 ou 6918. Informações, isso aqui, ó, devolução parcial ou total, conforme o caso, né? Pode ser que devolva parcialmente, de mercadoria em consignação. Tem que citar a nota de remessa. Ok? Olha, como essas operações são tributadas, geralmente tem alguns estados, inclusive, que não permitem que seja feita a consignação de mercadoria com substituição tributária. Os estados que permitem, o ICMS antecipado ele é retido na remessa do produto pelo consignante ao consignatário, obedecendo às regras do respectivo regime de substituição. Aí tem todas umas regras lá, substituição, aí é uma outra coisa que você vai fazer um outro treinamento a respeito do assunto. Mas substituição tributária tem alguns detalhes, né? Porque não tem essa tributação normal, ou tem com substituição, então tem todo um detalhe ali. Mas o fluxo aqui que eu passei para vocês é para entender essas fases das consignações, essas 5 fases aqui. Quer dizer, consignante envia, consignatário recebe, consignatário vende e presta conta para o consignante fatura para o consignatário e no final das contas faz um acerto lá e devolve aquilo que não foi vendido. Bem, como o SIMAC encara isso? Que é os recursos que o SIMAC tem. O SIMAC ele preenche todas essas fases aí, né? Está preparado para isso. E tem alguns processos que são automáticos, que você vai perceber na aula onde você vai ter o treinamento prático. Mas o fluxo do SIMAC de consignação de fornecedor, primeiro, o fornecedor ele gera a nota fiscal eletrônica, né? E aqui no SIMAC essa nota, ela se entra a nota. Então, essa nota pode ser importada, né, e assim por diante. Depois, o SIMAC realiza a venda do produto, você usa o SIGER, lá, o CIPAF. E aí tem só uma pergunta, porque pode ser que esse produto tenha 2 estoques lá na loja. Pode ser que o produto tem estoque que é consignado, tem estoque que é normal. Geralmente, o SIMAC vai primeiro baixar o estoque normal, né? Primeiro o cliente vende o que é dele, depois que ele vai vender o que é consignado. Então, o SIMAC já faz isso automaticamente. Depois, ele se retirou do estoque consignado, se emitiu nota de sair do estoque normal, tudo bem. Se retirou do estoque consignado, aí o que vai acontecer? Vai ter que gerar todo aquele fluxo lá. Aí você gera através do SIMAC, cria as operações, né, gera a nota de retorno simbólico, aí o fornecedor vai emitir uma nota de venda, você vai dar entrada de novo nessa nota de venda de mercadoria. Aqui você vê que nos 2 casos está baixando o estoque normal. Quando você entra a venda, porque toda venda tem que baixar o estoque, não tem como baixar o estoque, porque é só negação fiscal, né? Então, baixa o estoque. Aí, quando se lança essa nota de entrada que veio do fornecedor, aí o estoque é alimentado, que teoricamente ele fica negativo. Estoque normal, que são 2 estoques, estoque normal consignado. Ok? E aí é um fluxo, né? Continua vendendo o estoque consignado? Sim. Aí vem lá, realiza a venda, barará, pereré, piriri, volta. Ah, não. Se não, acabou, não vou vender mais consignado, vou devolver o estoque. Então, está aqui, devolve o saldo consignado, emite a nota fiscal, e o fornecedor ele lança o retorno da consignação e finaliza o processo. Na consignação a cliente, o processo é inverso, né? O SIMAC vai gerar a nota de remessa. Aqui, no primeiro processo de fornecedor, o SIMAC está recebendo, é o fornecedor que mandou, né? Então o SIMAC está recebendo. Aqui não. Aqui o SIMAC está gerando a nota, então tem que criar a operação, respeitando aqui esse CFOP que eu passei. O cliente lá, com o software dele, ele vai receber, vai fazer a venda, vai devolver. O SIMAC recebe essa devolução, gera o faturamento, depois devolve para o cliente, que aqui vai o SIMAC gera o financeiro, gera tudo.
né, em relação a isso. O cliente faz o processo dele aqui, e se o cliente não quiser continuar vendendo mercadoria que foi consignada, ele vai gerar uma devolução e o SIMAC vai receber essa devolução e processar. Então, o SIMAC ele trabalha nas duas pontas, tanto na questão da consignação a cliente, como na questão da consignação a fornecedor, né? É lógico que utilizamos todos os recursos do SIMAC, o recurso de criar operações, operação fiscal, né? E o recurso de criar operações especiais, se for preciso, e o recurso de algumas questões que são automatizadas pelo SIMAC. Então, são vários recursos que são utilizados pelo SIMAC. Ok, esse foi nosso objetivo, é mostrar para você o conceito de consignação. A partir dos próximos treinamentos, você vai ver como fazer isso na prática, né? Mas é bom sempre ter o conceito. Tanto quem é da área comercial, como da área fiscal da empresa, ou como quem é da área técnica. Então, você tem que entender o conceito, como funciona todo o seu universo, que a partir daí você vai conseguir utilizar o SIMAC com excelência.